Olá, mais uma vez, eu, Pedro Paulo Spencer Soares, venho com o informativo Nova Plus News, notícias sobre o MCTI, que foram veiculadas entre 1º e dia 4 de dezembro. Antes de começar, quero pedir seu apoio, sua ajuda. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Curta e compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais. Mas só faça isso se quiser. Em fazendo, peço que traga sugestões de pauta para os nossos informativos. Vamos ao resumo de notícias. Primeira notícia: RNP e CPQD terão 32,4 milhões de reais para pesquisar redes Open RAN. Notícia veiculada no site telesíntese.com.br. Segunda notícia: FAPEAM lança a segunda edição do programa Centelha com investimento de 3 milhões de reais. Agência Amazônia de Notícias. Terceira notícia: Orçamento 2022. Parlamentares reduzem valor de emendas destinadas ao Ministério das Comunicações e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Mais uma vez, Telesíntese. Quarta notícia: projeto de lei abre esperança para a chamada universal do CNPq. Jornal da USP. Quinta notícia: ciência e tecnologia do país estão entrando em colapso. Extra classe. Sexta notícia: irmãos cearenses serão premiados em Brasília após conquista de medalhas em Olimpíada. Opovo.com.br. Sétima notícia: Agência Minas Gerais. Unimontes firma parcerias para expandir a atuação em Minas. Agência minas.mg.gov.br. E, por fim, a última notícia vem da Universidade Federal de Minas Gerais. Programa que pesquisa biodiversidade brasileira, coordenado pelo FMG, lança sua agenda científica. Reais para pesquisar redes Open RAN. Notícia veiculada no site Telesíntese. De acordo com a notícia, a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCTI, assinou acordo de cooperação técnica com a Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, e a Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, CPQD, para pesquisa em redes móveis desagregadas, conhecidas como Open RAN. O projeto prevê o desenvolvimento de software para estas redes dentro do programa Open RAN Brasil. Ao todo, prevê-se repasse às entidades de 32,49 milhões de reais. O acordo de cooperação foi assinado entre as partes em 26 de novembro e tem validade até 26 de novembro de 2023. FAPEAM lança a segunda edição do programa Centelha com investimentos de 3 milhões de reais. Notícia veiculada no portal da Agência Amazonas. Foi noticiado da seguinte forma: o governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, lançou no dia 30 de novembro o edital do programa Centelha 2 Amazonas. Com parceria do MCTI, via financiadora de estudos e projetos, FINEP, foram disponibilizados 3 milhões de reais para impulsionar o empreendedorismo de base tecnológica no Amazonas. No total, 1 milhão foi recurso do governo do Estado e 2 milhões de reais de verba federal. O lançamento ocorreu virtualmente com a transmissão no canal do YouTube FAPEAM Amazonas, com a participação de instituições parceiras nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. O edital está disponível na página da FAPEAM e visa também estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora no Amazonas, oferecendo capacitações, recursos financeiros e suporte para transformar ideias em negócios de sucesso. O programa Centelha é sempre uma grande oportunidade, trabalho do MCTI, mesmo que com parcos recursos, 2 milhões de reais para um estado do porte e da dimensão tecnológica do Amazonas,
Não é muita coisa, mas dá para fazer bastante serviço, né? Vamos esperar que consigamos ter mais recursos, né, nos projetos de ciência, tecnologia e inovação em nosso país. Notícia divulgada no site, no portal da telesíntese.com. Orçamento 2022. Parlamentares reduzem valor de emendas destinadas ao Ministério das Comunicações e Ministério da Ciência e Tecnologia. O MCTI recebeu 15,7 milhões de reais em emendas de deputados do orçamento de 2022. Já o Ministério das Comunicações conseguiu 9,59 milhões. Cada ano a verba para esses órgãos diminui. No ano passado, foram 18,12 milhões destinados ao MCTI e 13,4 milhões destinados ao Ministério das Comunicações. Em 2020, o então MCTI-C, que eram os dois ministérios num só, recebeu 36,46 milhões. Os deputados da bancada do PSOL destinaram para a parte da Ciência, Tecnologia e Inovação 194 mil reais. A rede ofereceu 586 mil reais para as comunicações. No total, os deputados apresentaram 5.269 emendas ao projeto de lei orçamentária de 2022, somando 9 bilhões ao texto enviado pelo Executivo. Cada parlamentar pode apresentar até 25 emendas, com valor total de 17,6 milhões de reais. Obrigatoriamente, metade deve ser destinada às ações e serviços públicos da saúde. Bom, lá vai o nosso comentário. É muito cacique para pouco índio, né? 513 deputados, só na Câmara de Deputados, né? Quantidade de emendas e a forma como elas são geridas, né? Tudo isso é burocracia. E onde tem burocracia, você não vai ter progresso, você não vai ter sucesso. Mas antes ter algo do que nada ter, né? Muito embora, como foi demonstrado, nós caímos de 38 milhões de reais para 24 em 2 anos. É impossível conseguir desenvolvimento tecnológico com essa marcha de queda recessiva que foi acelerada no governo do então vice-presidente Temer. Esperemos que neste ano de 22 tenhamos gratas surpresas. Notícia veiculada no Jornal da USP. Projeto de lei abre esperança para a chamada universal do CNPq. Asfixiado pela falta de recursos e com seu orçamento praticamente esgotado, o CNPq ainda tem esperança de dar um último respiro em 2021, de acordo com a notícia. O Ministério da Economia enviou ao Congresso, na terça 30 de novembro, da última hora, um projeto de lei PLN 39, pedindo a liberação de 151 milhões de reais para o MCTI, dos quais 100 milhões deverão ser destinados ao CNPq para a implementação da chamada Universal 2021, edital mais basal e tradicional do fomento da ciência brasileira. O texto precisa ser aprovado pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso e votado rapidamente em plenário para ser promulgado a tempo e o CNPq empenhar os recursos ainda do ano de 2021. A chamada Universal foi lançada há exatos 3 meses, em 31 de agosto, sem que houvesse dinheiro garantido para ela no orçamento do MCTI, mas com o compromisso político de que esses recursos seriam liberados para a pasta até o fim do ano. Do total de 250 milhões de reais previstos para o edital, 50 deverão vir de recursos economizados do próprio orçamento do CNPq e 200 milhões da liberação das verbas contingenciadas do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A expectativa original era de que esse descontingenciamento do FNDCT ocorresse em 7 de outubro, com a aprovação do PLN 16. Mas o Ministério da Economia, sempre ele, manobrou para alterar a proposta de última hora e redirecionar os recursos para outros ministérios. No lugar dos 690 milhões que estavam previstos para o MCTI, a pasta ficou com apenas 90 milhões. E nada disso para o CNPq. A repercussão foi extremamente negativa, inclusive para o próprio MCTI. E o governo acabou se comprometendo a repor o prejuízo com o envio de um novo projeto de lei ao Congresso. No dia 30 era a data limite para que isso aconteça, conforme alertou a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Bom, tem muito a comentar quando se tem um
governo que preza por simplesmente acabar com o Estado, em especial na área de ciência, tecnologia e inovação. Qualquer comentário a mais é desnecessário. Não há nenhum interesse em se desenvolver ciência, tecnologia e inovação, pelo menos por esse atual governo. Notícia veiculada no jornal Extra Classe: ciência e tecnologia do país estão entrando em colapso. O governo Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional, nesta quarta-feira, 1º de dezembro, último dia do prazo, projeto de lei nacional PLN 3921, para restabelecer, ainda neste ano, 151 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, destinados a diversas ações vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, Paulo Artacho, lembra, no entanto, que a ciência nacional deveria receber ao todo 690 milhões de reais neste ano, mas o Ministério da Economia solicitou o remanejamento da verba para atender outros ministérios. Na ocasião, a equipe econômica deixou a pasta do MCTI com 89 milhões de reais, menos de 15% do previsto. Desses 82 milhões carimbados para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNN, outro organismo do MCTI. Essa verba seria dedicada especialmente à produção de radiofármacos contra o câncer. Bom, a matemática explica tudo, né? Você tinha 690 milhões que se tornaram menos de 10 milhões de reais. Não dá para fazer muita coisa com isso, né? É a total entrega do Estado. Espero mesmo que 2022 seja diferente a partir da eleição presidencial e da eleição dos governadores e dos parlamentares que irão assumir o Congresso em 2023. O site opovo.com.br deu a seguinte e maravilhosa notícia: irmãos cearenses serão premiados em Brasília após conquista de medalhas em Olimpíada. De acordo com a notícia, após obter êxito na Olimpíada Nacional de Ciências, ONC, que integra o programa Ciência na Escola, 3 estudantes cearenses vão ser e foram premiados em uma solenidade realizada no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em Brasília, no dia 7 de dezembro. A conquista foi feita pelos irmãos Judite Pinheiro Esmeraldo, 15, Raquel Pinheiro Esmeraldo e Ronaldo Pinheiro Esmeraldo, gêmeos de 12 anos. A ONC, a Olimpíada Nacional da Ciência, é resultado de um chamamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, a 5 sociedades científicas, sendo a Sociedade Brasileira de Física, SBF, a Associação Brasileira de Química, ABQ, o Instituto Butantan, a Sociedade Astronômica Brasileira e a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Meu comentário: sim, isso é uma política de Estado, uma política que estimula a nossa geração do futuro a ver com melhores olhos o desenvolvimento tecnológico. Essa iniciativa é de se bater palmas. Notícia veiculada no portal da agência Minas Gerais. Unimontes firma parcerias para expandir atuação em Minas. Conforme notícia, acordo conjunto vai permitir compartilhamento de pesquisa, tecnologia e mão de obra entre as instituições de ensino superior, para expandir a atuação nas áreas de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, além de ampliar as possibilidades de intercâmbio para professores, acadêmicos e servidores. A Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, firmou o protocolo de intenções com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o FVJM, e também com o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e FNMG. O acordo prevê o intercâmbio em pesquisas científicas, projetos de extensão, de desenvolvimento e inovação tecnológica e abrirá perspectivas de compartilhamento de laboratórios e infraestrutura. O protocolo possibilitará ainda a apresentação de projetos conjuntos ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI. Tal documento foi assinado pelas 3 instituições em solenidade na reitoria da UFVJM, Diamantina, na última quinta, 2 de dezembro.
Essas instituições de ensino superior têm a missão de trabalhar para o desenvolvimento de suas regiões e, como agentes do Estado, precisamos unir esforços para ampliar nossos resultados em prol da sociedade. Palavras do reitor da Unimontes, Antônio Alvimar. Nosso comentário. É uma prova de aplicação do novo marco da ciência, tecnologia e inovação, compartilhamento de laboratórios, união de esforços entre instituições de ciência e tecnologia. Vê-se bem que ainda dá com pouco dinheiro para se fazer muito. Bom, essa notícia vem da UFMG, da Assessoria de Imprensa. Programa que pesquisa a biodiversidade brasileira, coordenado pela UFMG, lança sua agenda científica. No artigo, coordenado do PPBio, apresenta objetivos e ações recém-estabelecidas. Iniciativas reúnem cerca de 60 instituições. O Programa Brasileiro de Pesquisa em Biodiversidade, PPBio, criado em 2004 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, visa principalmente a ampliação do conhecimento sobre a biodiversidade brasileira. Coordenado na UFMG, o PPBio é composto por cerca de 60 instituições de ensino e pesquisa, organizadas em sub-redes, que abrangem todos os biomas presentes em território nacional: Amazônia, Caatinga, Campos Sulino, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Além de obter informações básicas sobre biodiversidade, o programa também gera conhecimento com base nessas informações. Por exemplo, por meio da compreensão de processos ecológicos que afetam e são afetados pelos padrões de distribuição da biodiversidade. Com base nesse novo conhecimento, são elaborados documentos norteadores de políticas públicas que afetam a biodiversidade e estão relacionados a atividades com uso sustentável de recursos, a proteção de recursos naturais e a educação ambiental. Bom, a iniciativa data de quase 18 anos, feita no primeiro governo do PT, que, diga-se de passagem, foi um governo que lançou e tentou melhorar a política industrial no nosso país. Não quer dizer que conseguiu, mas fez algo. Não deixe de conferir as notícias aqui divulgadas, né? Os links para o acesso ao seu conteúdo integral estão listados abaixo na descrição deste vídeo. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, aperte o sininho de notificações e curta os nossos vídeos, compartilhando-os em suas redes sociais. É grátis. Mas só faça se puder e quiser, claro. Em fazendo, espero a sua crítica e sugestões que entender importantes. Muito obrigado, paz e saúde para todos.